Benditos do meu Pai, como vai? Como vão todos? Gente, resolvi fazer essa live de última hora. Não, eu planejei fazer essa live, mas sem marcar horário, sabe? Foi uma decisão pensada. Vou fazer uma live sem marcar horário. Eu não vou me importar aqui se eu vou ter hoje, nesse primeiro momento, um número gigante de seguidores aqui, né, online, participando comigo. Eu estou aqui me colocando à disposição para servir. Um dos objetivos que eu abri mão por várias questões, procrastinei, falhei em não cumprir protocolos, honrar compromissos que eu havia assumido comigo mesmo. Então eu falei comigo em processos que eu poderia estar mais desenvolvido. E eu quero começar falando sobre isso, porque eu acredito que é importante para que você, quando assistir essa live, ouvir o que está sendo transmitido aqui, possa se identificar, porque talvez possa ser a sua realidade. Talvez você possa estar se sabotando, sendo procrastinador, sendo vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela preguiça, pelo desinteresse, pelo comodismo. A zona de conforto é um lugar muito bom, sabe? Então, o fato de estudar, de estar trabalhando com desenvolvimento, trabalhando com saúde mental, atendendo pessoas, compartilhando histórias, ajudando pessoas a curar as suas histórias, suas feridas durante o processo, não me coloca numa condição melhor, superior, muito pelo contrário. Sou falho, sou ser humano, como todos vocês, e acredito que o fato de estar admitindo isso aqui é porque eu passei por um processo onde eu tive que ser ressignificado, eu passei por um processo onde eu tive que rever os meus conceitos. Então foi muito bom para mim estar aqui, tá? Então eu agradeço de verdade a você que vai estar aqui em algum momento, vai poder participar desse momento aqui. E eu quero deixar aqui algumas informações para você, porque estamos no mês de janeiro, iniciou há 2 dias, hoje é dia 2, e esse mês, né, é comemorado, ou é celebrado, ou é comemorado o mês da saúde mental, o janeiro branco, sabe? Então, eu hoje vendo várias publicações, entendendo como é que está funcionando, várias questões assim de publicações mesmo, de informação, eu desejei no meu coração ter esse momento aqui. Eu acredito que vai ser muito bom, vai ser um momento breve, um momento curto. A ideia era mesmo vencer esse desafio e aqui estou eu, tá bom? Então, como de praxe, eu não vou deixar de encaminhar para algumas pessoas o convite para poder estar aqui, porque o objetivo nada mais é do que trazer informação e me colocar à disposição e a serviço, honrar o meu compromisso, né, com a minha audiência, com as pessoas que me acompanham, com o trabalho que eu tenho feito aqui. E a ideia é gerar esse interesse, gerar esse conteúdo, promover autoconhecimento e ajudar pessoas a vencer os seus desafios aí, tá bom? Então, eu quero te convidar a estar aqui comigo nesse momento. Vai ser um momento curto, como eu falei, mas vai valer muito a pena, tá bom? Vamos lá, estou enviando aqui para algumas pessoas e é isso. Bom, enviei aqui para um grupo de pessoas, deixa eu só fechar a janela aqui, só um minutinho. Pronto, vamos lá. É... Sejam muito bem-vindos, todos vocês, né? Para quem não sabe, para quem não me conhece, para quem vai conhecer, porque talvez essa live vai chegar compartilhada, né, por alguém. Eu sou Ulisses, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento pessoal, estou aí em processo de transição e desenvolvimento na minha carreira aqui, trabalhando, atendendo, mas também promovendo pessoas no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, ajudando pessoas a despertar o poder pessoal que todos nós temos dentro de nós. Todos somos capazes de fazer coisas que parecem inatingíveis, inalcançáveis, e tudo é um processo que começa na mente. Então, estudar sobre desenvolvimento humano, estudar sobre comportamento, sobre temperamento, equilíbrio, emoções, sentimentos, tudo isso nos faz pessoas melhores, mais capazes. E a ideia aqui é trazer conhecimento que vai gerar valor, tá bom? Então, eu estou aqui deixando bem claro que as minhas publicações vão estar voltadas para isso. E você que me acompanha já tem um tempo vai perceber isso com o passar do tempo aqui. E a ideia é promover esse conhecimento de forma que fique claro que
nós estamos num processo evolutivo e assim como todo mundo passa por mudanças e transições em suas carreiras, não vai ser diferente comigo, tá bom? Esse tema, como eu falei, saúde mental, deixa eu até colocar aqui, Janeiro Branco, mês da saúde mental. Pronto. Acho que não vai aparecer aqui agora não, mas enfim. Então o que acontece, gente? Olha só. Quero conversar sobre isso com vocês agora nesse momento. Por quê? Porque é um movimento que tem tido uma crescente, tem ganhado notoriedade, né? A internet ela tem viabilizado isso. É um processo que alguns destacam como iniciado em 2016, mas em 2014 foi que ele foi originado por um também psicólogo, na verdade não sou psicólogo, sou psicanalista, tá? E aqui, ó, de Minas, sou de Minas Gerais, né, moro na região metropolitana de Belo Horizonte, mas esse psicólogo é daqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, tá? O nome dele é Leonardo Abraão, ele é presidente do Instituto Janeiro Branco, tá? Então, assim, isso nasceu da necessidade de perceber como que os seres humanos estavam se comportando quando o ano mudava. Como assim, Ulisses? O ano muda, a gente entra no mês de janeiro, e aí começamos a fazer reflexões. Muitos talvez fazem isso no mês de dezembro, ou talvez a correria desse mês não permite, até tem um desgaste muito grande no mês de janeiro, ou no mês de dezembro, e as pessoas acabam ficando assim alvoroçadas, né, ansiosas, ficam muito agitadas, por quê? Porque quer toda aquela situação que ela não resolveu ao longo do ano ser resolvido ali, e às vezes elas vão parar mesmo naquele momento de ter uma celebração, uma ceia de Natal com a família, com amigos, e uma passagem de ano, seja na praia, pulando onda, seja vestindo cores, seja em banhos, em organizações, seja nas igrejas, seja em praças, enfim. As pessoas param por um momento para poder ter esses momentos onde elas vão refletir sobre a vida, vão agradecer, alguns vão agradecer pelo ano que passou, outros vão reclamar e, infelizmente, isso é a realidade de muitas pessoas e vão entrar o ano, uns vão entrar com gratidão pelo ano que passou, com gratidão pelo ano que está começando, outros vão sair de um ano reclamando e vão entrar no próximo ano reclamando, porque infelizmente é o que elas têm. Então elas estão carregando aquilo que elas mantiveram ali durante esse ano e, na verdade, a responsabilidade de ter vivido isso é completamente dessa pessoa. Não tem como nós terceirizarmos essa culpa para alguém, porque o meu insucesso de um ano que eu vivi não é culpa de ninguém, é responsabilidade minha. Se eu não atingir o sucesso, os objetivos que eu esperava, talvez até tracei esses objetivos lá no ano anterior para viver no ano passado e não vivi. E quem que sabia disso? Se os meus planos são meus, se os desejos que eu fiz, que eu anotei, são meus. Então essas ideias são minhas, então eu planejei coisas para que eu pudesse fazer. Então se eu não fiz, ninguém pode ser responsável, ninguém pode ser culpado dessa situação. Ninguém pode levar esse crédito ou esse débito. Isso é meu, isso é responsabilidade minha. Então, se você fez planos em 2023 para 2024 e não cumpriu, você é uma responsável por isso. Então, espero que isso fique claro para você, que você não se chateie comigo por isso, mas a verdade é que é uma responsabilidade direta, tá bom? Então, quero que você entenda no seu coração que nós somos os maiores e únicos responsáveis pelo nosso fracasso ou também pelo nosso sucesso, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Que nós estamos nessa crescente de desenvolvimento, vendo tantos movimentos acontecer nas redes sociais, e isso é muito bom porque isso vem fortalecer o próximo. A gente tem que viver uma vida onde a gente deixa essa individualidade e passamos a viver com um conhecimento mais amplo, mais mútuo, onde a gente possa compartilhar histórias, experiências com pessoas, que nós possamos agregar valor na vida dessas pessoas. E eu acredito que uma boa parte do que isso representa, eu estou começando a fazer hoje, no segundo dia do ano, é um dos meus objetivos, fazer muitas lives nesse ano, estar aqui entregando o meu conteúdo para muitas pessoas e podendo ajudar pessoas através, inclusive, do autoconhecimento, através do momento de reflexão, através da palavra de Deus, e esse que é o objetivo, estar aqui, tá bom?
Gente, vocês estão me vendo? Então, me fala para mim aqui. Eu não estou conseguindo perceber se está em live ainda. Me sinaliza aqui, por favor. Fala comigo aí se está aparecendo aí. Oi, oi. Fala aí se está em live ainda. Deixa eu ver aqui. Ó, a Laís está falando que está tudo ok, isso é muito bom. Então tá. Então, já que está tudo bem, está tudo certo, eu vou seguir aqui, tá? Eu vou deixar aqui algumas informações para vocês, como eu havia dito. E eu quero começar falando sobre introduzindo esse tema, falando sobre a importância e recomendações para explicar a origem desse movimento, tá? Por que refletir nesse mês? É o primeiro mês, é o mês onde muitas pessoas estão de férias, estão refletindo sobre a vida, sobre o descanso que vão ter, sobre os planos para o próximo ano que já começou, inclusive. E a ideia é que as pessoas elas parem mais, reflitam mais. É um mês onde que muitas pessoas saem de férias e ele surgiu para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. Uma mente bem cuidada pode ter certeza que vai gerar um corpo bem cuidado, vai gerar resultados mais favoráveis, famílias mais despertadas, mais desenvolvidas, negócios profissionais. Então, todos nós vamos ser responsáveis pelo sucesso em cada área da nossa vida que nós estivermos inserido, exatamente pelo fato do equilíbrio mental e emocional que nós vamos desenvolver a partir desse período de conscientização. E algo que eu coloquei numa publicação minha hoje, numa postagem que eu fiz, foi que não é só o mês, não é só o janeiro branco que é importante, que é relevante para nós. Todos os meses é importante nós estarmos equilibrados emocionalmente, sentimentalmente, tá? Manter o equilíbrio, buscar esse equilíbrio, buscar essa forma de se desenvolver e de aprender mais sobre como lidar com as emoções e gerenciar essas emoções. Porque não é fácil mudar esse processo quando nós estamos em luto, quando nós estamos com raiva, quando a gente está endividado, quando estamos estressados, preocupados. Todos esses fatores vão implicar em como nós vamos comportar mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente. Então, a ideia de trazer essa conscientização é poder nós mudarmos a forma como nós enxergamos tudo que está ao nosso redor. Então, o início do ano, ele traz várias aspirações para nós sobre o que nós vamos fazer nesse ano que nós já iniciamos ele. E o objetivo de trazer essa mensagem de conscientização é ajudar as pessoas a se enxergarem, porque é um exercício que eu tenho feito e que com certeza vai me colocar no outro nível, no outro patamar, e é o que eu desejo para você também no fundo do meu coração. E abordar esse tema e falar sobre isso é importante porque tem muita gente que não sabe, com toda a tecnologia que nós estamos vivendo hoje, como lidar com as emoções. Tem gente que acha que é difícil lidar num momento de raiva com a raiva, mas não sabe como lidar com a raiva porque talvez não foi instruída. E a falta de instrução é por interesse, não é só pela falta de instrução, porque a instrução está lá. O que falta é o interesse. Então, como é que você vai saber o que é bom para você comer, o que é bom para você beber, se você não buscar informações sobre isso? Só que nós preocupamos demais com essas coisas externas. A roupa que vai vestir, o calçado, o carro, né, o que vai comprar de eletrodoméstico para dentro de casa, um outro tipo de móvel, ou viagem que tem que fazer. E às vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Como que está esse triplex aqui? Como que está a nossa mente, como estão as nossas emoções, como estão os nossos sentimentos. E eu achei interessante falar isso porque às vezes nós não sabemos diferenciar e a gente acaba colocando tudo dentro da mesma cesta, né? A principal diferença entre as emoções e os sentimentos é que as emoções são reações fisiológicas imediatas e a estímulos, enquanto os sentimentos são interpretações conscientes dessas emoções. Percebeu que tem um paralelo? É essa a proposta de trazer essa conscientização, para ajudar a organizar sobre como nós podemos nos portar com o que acontece do lado de fora e o que acontece aqui do lado de dentro. Essas reações são instintivas do corpo. E olha só, há estímulos externos, como choro, como riso, são passageiras e podem ser observadas pelos outros.
Então, é mais fácil eu perceber se alguém está triste quando eu olho se esse choro dele é de tristeza. Mas esse choro também pode representar alegria. Então, esses são sentimentos externos, ou melhor, são reações externas das emoções. E enquanto o sentimento, eles são a reflexão sobre como nos sentimos em relação a uma emoção. São mais duradouros e se desenvolvem a partir da interpretação individual das emoções vivenciadas. São acessíveis apenas à própria pessoa. É como eu falei. Então, às vezes você vai olhar para a pessoa, ela está com um sorriso nos lábios e a gente não sabe o que essa pessoa está vivendo. O que motivou esse sorriso? Como a gente às vezes percebe uma pessoa em prantos e não é de alegria, porque dá para sentir a intensidade desse choro. Dá para perceber a diferença que é de um para com o outro. Né? Então, às vezes, esse choro é um grito da alma. É a dor de um luto, a dor da perda de um membro, de um parente, de um emprego, de um grande amor, de um filho, de um bem. Então, assim, nós precisamos entender que os indivíduos vão reagir de acordo com as emoções. E a expressão dessas emoções está baseada nos sentimentos, naquele que estão sentindo, né? A experiência que cada um está vivendo ali. Então, é importante que nós saibamos separar, saibamos diferenciar, para nós não fazermos uma confusão e colocar tudo isso numa mesma cesta aí. Como eu disse, é um movimento que começou em 2014, idealizado, né, por esse rapaz, né, por esse Leandro Abraão, que é psicólogo. E ele viu no início do ano que as pessoas estão mais propensas a refletir sobre as suas vidas. E era um momento ideal para poder promover essa conscientização. Então foi onde originou o Janeiro Branco, a partir de então. Né? E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fala que uma em cada 8 pessoas no mundo, eu acho que esse número pode ser até maior, sofre com um problema mental, sofre com algum tipo de transtorno. Uma em cada 8. Eu gosto de pensar que esse número ele pode ser maior, e esse número ele inclusive é maior, tá? Então, assim, eu acredito que no Brasil nós somos o país mais ansioso da Terra. E como que a gente descobre isso? Como que a gente sabe desses dados? Psicoeducação. Então, são informações que vão despertar a nossa psique, o nosso intelecto, o nosso interesse. Então, são informações que nós precisamos de buscar. Isso vai nos educar, isso vai nos preparar para poder olhar para uma realidade que nós estamos vivendo, olhar para uma situação que estamos passando, olhar para o externo e ver o que os semelhantes a nós, familiares, amigos estão vivendo e saber como ajustar essas informações, fazer com que esse conhecimento chegue até eles e possam ajudá-los a sair desse estado. Então, mais do que preocupar somente conosco, que é de extrema importância, claro, nós precisamos olhar esse ecossistema onde nós estamos inseridos, como que estão essas pessoas que estão ao nosso redor, o que elas estão vivendo, o que elas estão experienciando, o que elas estão sofrendo por estar vivendo momentos de conflitos ou não, de alegria ou não. Então nós precisamos ter um olhar mais amplo sobre quem está ao nosso redor e nos cuidar e nos preparar para poder pertencer a esse ambiente de forma regular, equilibrada, para que nós possamos ser mais positivos, né? E possamos estar inseridos de uma forma com outro viés, com outra forma de ser visto, do que ser tóxico. Infelizmente, a saúde mental é afetada também pela toxicidade de uma pessoa. Quando essa pessoa é amargurada e frustrada, e é uma pessoa que tem várias reservas que não se resolve por escolha. Eu lembro que uma vez eu tive uma situação com meu pai que ele estava muito criterioso com algo, nervoso, chateado e querendo colocar a razão dele acima de tudo. No momento que ele me deu a oportunidade de falar, eu virei para ele e falei para ele assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença entre ser ignorante e querer ser ignorante. Você tem a oportunidade de não levar isso para frente, porque você está olhando somente a sua razão e só na razão você vai acabar tendo problemas com isso. E eu não imaginava que um dia eu fosse me encontrar sendo uma pessoa que detém esse conhecimento, mas isso já foi plantado em mim lá atrás, esse momento de resiliência, de reflexão, frente ali, todo aquele momento, aquele desespero que ele estava vivendo ali, de alma ali, e o conflito que ele estava vivendo por não saber lidar com isso. Mas se for olhar para a história dele, como ele foi criado, como que ele passou a infância dele, justifica. Ah, mas então... Não, nós não podemos julgar o adulto que a pessoa é sem saber a criança que ela foi. E isso implica em nós nos conhecermos e entender
que esse é um dos processos da saúde mental, né? Saber como que o outro vai agir frente aos desafios, porque a forma como você enxerga algo é diferente da forma como eu enxergo. E vai ser diferente para todo mundo que está ao nosso redor. É muito complicado nós todos termos a mesma percepção sobre algo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos respeitar o espaço do outro, a vez do outro, a dor do outro, porque isso vai nos colocar num outro nível de desenvolvimento. Aí, olha só para você ver. Por que ainda é tão difícil falar sobre saúde mental? É muito difícil falar. Primeiro de tudo, eu acredito que é por questão de tabu. E precisa ser quebrado esse tabu, né? Uma das coisas que eu ouvi por muitas vezes, quando eu não era psicanalista, é que psicólogo, isso era coisa de gente doida. Eu lembro de ter momentos de conflito, né, de ter desentendimento. Eu nunca tinha brigado com a minha esposa, né? Nós estávamos aí com alguns anos de casados, a gente morava numa casa em outro bairro e a gente teve vários desafios na nossa relação. E eu me lembro que chegou uma vez que a gente começou a falar sobre ela e eu, psicólogo. E eu era completamente contra. Eu falava assim, não, você não vai, você tem que resolver, que isso é você. Talvez faltou, well, talvez não, provavelmente o que faltou em mim foi maturidade e sabedoria, porque ela já estava apresentando sinais que ela estava precisando desta ajuda e eu estava sendo resistente por ignorância, por um tabu. E hoje eu vejo que muitas famílias estão sofrendo com isso, porque nas empresas, os familiares desses que estão sofrendo, está passando por um desafio na empresa, que a empresa talvez não compreende que é um caso de saúde mental, que essa pessoa precisa de ajuda, que esse funcionário precisa de ajuda. Dentro do cenário familiar, as pessoas precisando de ajuda porque têm dificuldade de enfrentar o mundo de acordo com a realidade que ela já viveu. Tem vários gatilhos que acionam impactos emocionais que ela sofreu na infância, que bloqueiam ela hoje. E aí, quando fala que tem que buscar ajuda, a pessoa, por medo, talvez a experiência dolorosa de uma outra pessoa ter passado pela experiência de ir no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, não foi das melhores e acaba que isso gerou um bloqueio na pessoa também ao saber dessa experiência, entende? Então, hoje, em todos os cenários vão existir profissionais, vão existir profissionais. Então, é muito complicado, por isso que eu acredito que vale muito a pena você fazer uma averiguação para poder tomar a decisão de entrar em análise, escolher um profissional que representa melhor aí o que você está buscando. E pensando nisso, hoje eu vi uma matéria, eu até coloquei ela aqui, que uma irmã, há 2 dias atrás, essa irmã, ela cometeu autoextermínio. Era a irmã do círculo de oração, ela com certeza estava passando por um conflito muito grande na vida dela e ela tomou a decisão e quando chegaram lá na reunião, né, na instituição, lá na igreja, foi até numa página chamada Assembleanos de Valor e oficial, lá tem a publicação, tem o conteúdo, você pode buscar no Google também, e lá fala a respeito, ela chamava Carla, né? Ela usou uma corda para poder cometer esse ato e ainda não tem mais informações sobre isso, mas assim, é chocante para a família por ver uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa do círculo de oração cometer isso. Então o tabu, a religiosidade, talvez coloca pessoas que estão dentro de uma igreja, seja católica, evangélica, independente da religião da pessoa, em total desafio, ao ponto dela achar que ela não pode. E muitos líderes religiosos, pastores, proíbem a membresia de fazer isso. Fala que isso é coisa do inimigo, fala que nada, que Deus é superior, que Deus pode fazer tudo, Deus é soberano, Deus ele tem todo o poder. Eu acredito no poder soberano de Deus, eu creio no poder soberano de Deus. Porém, eu creio também que naqueles tempos em que os grandes homens de Deus passaram por desafios, não tinham psicólogos como hoje existe formação. Mas por que hoje é valorizado o profissional que estuda para poder ser advogado, para poder ser administrador, para poder ser médico? Por que o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista não pode ter o mesmo valor, a mesma relevância? Por que o serviço prestado por esses profissionais da saúde mental não tem o mesmo valor que um serviço médico, financeiro, jurídico, sabe? Então existe um tabu muito grande. Então acho que uma das primeiras barreiras que precisa ser vencida em relação ao cuidado com a saúde mental é quebrar o tabu. E quebrar o tabu também dentro do cenário eclesiástico, também no meio da religiosidade. Porque hoje existe uma diferença muito grande entre
espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade vai aproximar a gente do nosso Criador. A religiosidade vai nos afastar, vai nos tirar do lugar onde é que nós buscamos segurança, que é a casa do Senhor, é comunhão com os irmãos e por aí vai. E, enfim, isso é um dos fatores, sabe? A gente pode colocar também exemplos do cotidiano. A dor de alguém está baseada em como ela está se comportando frente a tudo que ela está vivendo ali. Então, o cansaço extremo, por que o cansaço extremo? Às vezes está trabalhando muito, atrás do dinheiro, através do sonho de ter uma vida próspera. E quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Ou tudo que ela faz é ganhar dinheiro. E aí, talvez é um dinheiro que não vai pagar a paz que ela precisa. E não tem nada de errado a pessoa ser rica, milionária. Tem que prosperar muito mesmo. Tem que ganhar muito dinheiro mesmo. Porém, tem que olhar aquilo que tem valor, que é prioridade. O que está acontecendo nesse cenário aí? Então, olhar para essa experiência diária da pessoa, o cansaço, a irritabilidade, falta de motivação, mudança no apetite e sono. Olha para você ver que isso também está ligado com a questão da nossa saúde. Então, a pessoa não tem um bom sono, faz uma má gestão do sono, não dorme bem, dorme pouco, mas não tem isso organizado. Porque eu conheço pessoas que dormem pouco, que têm uma vida completamente organizada, uma pessoa dinâmica, objetiva, de alto astral, de energia, mas ela trabalhou isso e ela se policiou para isso, se organizou com isso, se alinhou isso e está tudo bem se ela dorme 4, 5, 6 horas por dia. Eu durmo no máximo 5 horas por dia, ou por noite, não sei, e está tudo bem, eu já estou adaptado a fazer isso já faz anos, entende? Então é diferente para quem gosta de dormir 8, 10 horas, está tudo bem também, mas o quanto isso é saudável, o excesso, então nós pecamos pelo excesso. Então temos que tomar muito cuidado com isso também. E quando fala a respeito de irritabilidade, falta de motivação, eu penso no sabotador, no preguiçoso, no procrastinador, que provavelmente a falta de uma boa alimentação. Hoje, uma das coisas que eu faço com as pessoas que chegam aqui para mim, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não tenho uma liberação, né, por um conselho para poder fazer pedido médico para as pessoas, mas eu oriento, antes de começar o processo terapêutico, a pessoa procurar um médico, fazer um exame de sangue, olhar como é que estão os níveis hormonais dela, e você que é psicanalista, é profissional da saúde que está me ouvindo aqui, ou que vai me ouvir depois, é uma dica e tanto que eu quero compartilhar com você, que é bom para nós temos que compartilhar. Peça para o seu cliente, para o seu paciente, fazer essa bateria de exames antes de começar, porque às vezes a pessoa fala que está com depressão, está, enfim, com N questões, e às vezes o que ela está nesse estado porque a alimentação está ruim, os níveis, as vitaminas, ácidos graxos, lítio, ômega 6, 3, vitamina D, está tudo baixo. Então a pessoa está sem energia física, o tônus vital, o tônus energético da pessoa está destruído. E aí vai ver o que a pessoa está consumindo. Pornografia, mas por outras questões. Mas a pessoa está comendo bobeira, horas na frente da televisão, assistindo coisas irrelevantes, horas na frente do telefone rolando para cima, vendo coisas que não está acrescentando em nada, deitada. Aí quando levanta depois de horas para ir ao banheiro, aquela urina amarela, espumosa, aquele cheiro terrível, entendeu? E aí vai comer cheio de gordura, viciado em doce, refrigerante, tudo que é danoso para o corpo, a pessoa faz e ela se coloca num estado depressivo tão grande que ela não tem energia para poder fazer nada. E aí depois é muito fácil virar e falar, está com depressão. Então, é o psicodiagnóstico, né? É o diagnóstico precoce ou o autodiagnóstico. Às vezes não foi nem no médico para poder saber a situação que está. E aí fica ali ó, no profissional psicanalista, no psicólogo, no qual profissional que seja, por meses, e a pessoa se orienta, não faz, não tem ânimo, não tem energia, e atividade física, não faz nenhuma caminhada, não faz, sabe, nenhuma atividade mais simples que toda, não faz. Então não tem energia para poder, não faz nada. Ah, mas às vezes a pessoa ficou triste por causa de um evento. Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos. Ah, você fala que é fácil para você porque você hoje está na posição diferente. Eu tive que vencer essas coisas também. Eu parei para analisar que eu tinha vários insights em momentos que eu estava vivendo aquele estado. E eu poderia ter saído porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas era cômodo ficar lá. E aí acaba que a gente desenvolve um processo de vitimismo.
Então nós queremos chamar a atenção dos outros para as pessoas ficar falando para a gente, tendo pena da gente, uma autocomiseração absurda. Nós fazemos isso. Eu sou ser humano, eu já errei nesse cenário, eu estou te falando que você talvez já errou e está errando talvez porque você está escolhendo fazer isso. Eu fazia escolhas assim. E eu me colocava nesse estado por várias vezes. Então, por várias vezes eu percebi que eu estava fazendo o que eu estou falando para vocês aqui. Então, se não mudar o sono, a quantidade de sono, dormir cedo, acordar cedo, tomar banho de água natural, se você der conta, é claro que isso precisa ser treinado também. Alimentação, se é rica em açúcar, gordura, fritura, condimento, isso vai destruir o seu organismo. Então, assim, uma boa educação alimentar. E não é difícil de você fazer isso, não. Hoje tem várias pessoas que produzem conteúdo no Instagram, em outras redes sociais, conteúdos valiosíssimos, gratuitos. Você pode mudar sua alimentação sem pagar, às vezes, um profissional, o que seria muito melhor, porque vai fazer várias avaliações. E cá para nós, gente, o gratuito é muito bom, mas quando você paga, tem valor quando você paga. Faz toda a diferença quando você paga, não. Na verdade, se você investe. Então, vamos mudar essa mentalidade. É um mês de consciência da nossa saúde mental, mas nós temos que ser conscientes até mesmo para poder cobrar as coisas, cobrar as pessoas, ou até transferir uma responsabilidade ou uma culpa para o universo por aquilo que nós não estamos fazendo. Então, em todos os cenários, ter uma boa saúde mental está relacionado à autorresponsabilidade, né? Então, assim, buscar ajuda não é fraqueza. Não é fraqueza você procurar por alguém que tem talvez um pouco mais de conhecimento que você. Então, esse é o terceiro fator. O primeiro eu falei sobre os tabus, o segundo foi sobre exemplos do cotidiano, do dia a dia. E o terceiro seria a conscientização. E autocuidado. Eu falei de autorresponsabilidade. Quando nós temos autorresponsabilidade, nós estamos buscando o autocuidado. E por que eu falei do... Vou fazer uma comparação com o primeiro, estando no último tópico aqui. Porque terapia é autocuidado. É quebrar tabu. É vencer tabu. É vencer religiosidade. É vencer resistência. A terapia é um dos melhores cenários para poder você se descobrir, procurar entender o que está acontecendo com você. Então, lá o profissional vai te orientar a fazer um check-up, faça os exames, olha se está tudo certo. Se não tiver, se tiver desequilibrado, não vai ser na terapia que vai mudar isso. Mas na terapia você vai ser conscientizado a se cuidar. É procurar um endócrino, um nutricionista e talvez você tenha uma suplementação de vitamina que vai ser muito bom. Fazer uma mudança no cardápio e não vai comprar nada que o seu orçamento não consiga pagar. Aquilo que você gasta todos os meses, ou você investe todos os meses para poder fazer a sua compra do mês aí, você vai só organizar por critério de prioridade. O que você vai tirar, o que você vai substituir e se organizar para poder você ter uma disciplina. Se faz café com açúcar, vai tirando aos poucos até tirar de vez. Se faz suco com açúcar, muda, se vai usar adoçante. O que vai acontecer? Se tem um profissional que vai te orientar. Então, é uma das formas de você começar a vencer esse tabu através da conscientização. E na terapia você consegue encontrar isso. Entende? Então, lá você vai ser orientado, porque não é difícil, porque por todos os cantos, vários conteúdos que é produzido, independente da rede social, está falando sobre a importância de você cuidar do seu corpo. Uma mente bem cuidada vai gerar um corpo bem cuidado. Então, é uma ligação direta, não tem como separar. Seja caminhada, seja pilates, natação, a praticar algum esporte, musculação, sei lá, crossfit, não importa, mas nós precisamos estar em movimento. O nosso corpo precisa disso. Cognitivamente, nós ficamos mais inteligentes, isso nos ajuda a perceber mais, desenvolver o cognitivo, para poder a gente ter mais percepção daquilo que nós estamos lendo, vendo, ouvindo. Então, isso muda a forma como a gente enxerga o mundo, entende? Então, tabus, dia a dia, conscientização. Nessas três esferas, em qual que você está? Aonde você está se colocando? Aonde você está se posicionando? Sabe? E seria interessante a gente falar assim, olha, tá, e como que eu posso promover isso? Eu já dei algumas dicas aqui de como você pode fazer isso, de como você pode se desenvolver, como você pode buscar o autoconhecimento e esse autodesenvolvimento. Mas você pode começar também criando momentos na sua casa, no seu quarto, na sua varanda, na sua garagem, no seu quintal. Se for para a praia, se você tiver um momento de praia, de cachoeira, onde quer que seja, desconecta.
faça exercícios, técnica de respiração. Sim, você pode fazer isso. Meditação guiada. E aqui eu não estou colocando nada de ocultismo, nada disso não, gente. Meditação guiada. Coloca uma frequência 432 Hz, 600 Hz. Coloca essas frequências, vai ouvindo. Ou então coloca uma música que você se identifique, que você gosta, uma música que traz ali um ambiente de paz, de serenidade. Coloca a postura do seu corpo, do seu tônus energético ali, está muito ligado a como você coloca, se posiciona no seu corpo, sabe? Frequência, respiração. A Bíblia fala que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Eu comecei a fazer um plano de leitura com os meus filhos, mas a minha esposa ontem foi maravilhoso. E a gente começou sobre a criação. E uma das coisas mais interessantes foi que um dos meus filhos estava perguntando sobre o ato de Deus soprar o fôlego de vida no homem, sabe? Então, a respiração, ela nos mostra que nós estamos vivos. Não tem nada de tão especial no que eu estou falando. Só que às vezes nós estamos somente sobrevivendo, olhando para a circunstância, para as frustrações que nós nos colocamos nela. Quando você reclama da falta de você não ter dinheiro para alguma coisa, com certeza você se colocou nessa situação. E aí talvez você está destruído emocionalmente, sentimentalmente, porque você se colocou numa situação que agora está se vendo em dificuldades de sair. E o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o tempo, gente. Então todo o processo está relacionado a como nós pensamos. Nós vamos pensar, nós vamos gerar comportamentos. Então, pensamento vai gerar sentimentos que vão gerar comportamentos. Então, isso é aguçado pela forma como nós falamos. O comando que nós damos para o nosso cérebro vai nos colocar nesse estado. Então, quando você fala não tem dinheiro, alguém te pergunta, não tem dinheiro, não tem, não tem, não tem, não tem. Você vai continuar sem ter. Eu não consigo isso. Você vai continuar sem conseguir. Eu não consigo aquilo, eu não dou conta, eu não posso. As suas palavras vão ditar as suas ações e o comportamento vai gerar um resultado que, infelizmente, ou felizmente, porque talvez tem gente que gosta do mau resultado. E aí, o maior responsável por esse resultado é você, quando você aceita aquilo que você está falando para você. Porque o nosso cérebro ele é atemporal, então ele não sabe separar a diferença de onde começou para onde está. Então, significa que nós precisamos mudar a forma como nós falamos, como nós verbalizamos aquilo que está diante de nós. Então, todo cuidado é pouco frente a tudo que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que nós tenhamos cuidado com o que nós estamos falando, porque nós estamos mandando comando para o nosso cérebro. E nós vamos ser reativos, nós vamos reagir de acordo com isso. Nós vamos crer em coisas que vão fazer com que nós possamos agir por causa dela. Isso explica porque hoje tem tantas pessoas que estão doentes emocionalmente, mentalmente, por causa disso, por causa daquilo que falou. Então, uma das coisas que eu sempre falo com os meus clientes é o processo da verbalização. Cuidado com o que você fala. Aí a gente pode falar assim, até bíblico isso, né? Que as nossas palavras têm poder também. Mas primeiro veio a palavra de Deus, primeiro veio a fé, primeiro veio a palavra de Deus. Então toda ciência ela tem um poder sobrenatural de trazer várias realidades chocantes, impactantes para a nossa vida. Mas eu penso assim, Freud escreveu lá que o pensamento é o ensaio da ação, uma frase que ficou eternizada. E a gente entende isso muito bem. O pensamento é o ensaio da ação. Então eu vou pensar, logo vou agir por aquilo que eu pensei. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Porém, no livro de Provérbios, que foi escrito muito antes de Freud existir, fala: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então significa que, mais uma vez, a ciência vai se curvar diante da fé. E eu não quero discussão com ninguém por causa disso. Eu só estou falando aquilo que é óbvio, aquilo que é claro. A fé, ela veio antes. E até para poder a gente provar um processo científico, se não tiver fé, não tem como você provar. Então, outra coisa importante é reservar esse momento para você se desconectar, de ter aquele momento de meditação, sim, e uma escuta ativa, sabe? Do quanto que você precisa falar para você sobre como estão as suas emoções. Você vai ter percepções de como você pode resolver isso. E aí você vai ser acionado gatilhos em você que vai fazer você entender que você precisa sair desse estado e no seu objetivo. E qual seria esse objetivo? Buscar ajuda. Aonde? No processo terapêutico.
Lógico que não tem passe de mágica, a terapia não vai resolver tudo, porque nem é essa a proposta da terapia, não é isso, sabe? Lá é um lugar para você se sentir seguro, a terapia é um ambiente seguro. Aquilo que você conversa com o seu analista, fica entre vocês, se ele for ético, então é importante que você escolha alguém que representa isso para você, sabe? Então, estar dentro desse cenário terapêutico é muito bom para que você possa entender as questões que vão ser trabalhadas com a orientação de um profissional que vai trazer despertamento para você. Então, lá você vai poder falar, e é importante que você fala, que como Freud diz, que a cura ela vem pelo falar, tá? Então, você precisa falar aquilo que dói. Mas eu vou mexer numa caixa de Pandora e quem que vai fechar isso depois? Não precisa fechar não, abre e deixa sair tudo que ficou guardado lá, que com certeza é o motivo pelo qual você está travado na sua vida hoje, porque você não tem um bom equilíbrio emocional, mental hoje, porque hoje você não tem situações resolvidas na sua vida por causa dessa caixa de Pandora que você está insistindo em manter fechada. Então você vai falar, mas lá é o lugar de você ter uma escuta ativa também. Ouvir sobre orientações sobre como você pode lidar com esses desafios, essas questões, a circunstância que envolve o estado que você está colocado ali, sabe? E assim, ter uma rotina saudável é importante. Como eu falei, procura alguma atividade que você se identifique. Seja caminhada, seja musculação, seja crossfit, calistenia, corrida, não importa. Procure uma atividade, coloque o seu corpo em movimento. Quem treina, eu ouço isso muito de uma pessoa que eu comecei a seguir, quem treina reina. Pablo Marçal fala muito sobre isso. Quem treina reina. Como que você quer reinar se você não treina? Se você quer vencer sobre o pecado, você precisa treinar o seu espírito. Parece que até a gente está querendo ensinar a Deus como as coisas funcionam, mas não é. Então vai viver aquilo que a gente alimentar mais. E a própria Bíblia fala que a carne ela milita contra o espírito e vai viver quem você alimentar mais. Então, se você está procrastinando, tem como você mudar as suas motivações. Porque o procrastinador ele não é um preguiçoso. Simplesmente ele está com as motivações erradas. Então precisa ser recanalizadas as informações, precisa fazer sentido algumas coisas e sair desse estado e passar a viver uma vida com uma plenitude que a pessoa busca. No fim das contas, todos nós estamos buscando uma vida de sucesso. Todos nós estamos buscando. Todos nós queremos esse sucesso para nós, para quem está conosco. Então, nós somos responsáveis por esse sucesso. Se eu quero que dê certo, eu preciso fazer dar certo. Se você quer que dê certo, você precisa fazer dar certo. Como? Reserve momentos para você, pratique escuta ativa, entre em análise e tenha uma rotina saudável. Além de cuidar do corpo, durma bem, se alimente bem. Ao invés de você ficar horas rolando a tela do seu telefone, escolhe um livro para poder você ler. Sabe, hoje em dia tem várias livrarias fazendo combo de livros para poder vender. Muito artigo gratuito na internet. Se você tem disciplina para ficar horas na frente da tela ali, vendo o conteúdo dos outros, rindo, perdendo seu tempo e a sua energia ali, por que você não pode dedicar o mesmo tempo para você fazer leitura online, já que você talvez não vai ter condição de comprar o livro ali no primeiro momento? Então, tudo está a ver com os nossos valores de prioridade, aquilo que eu quero para mim. Então, se você está passando horas na frente do telefone ou na frente da televisão, vendo noticiários ruins, com mensagens só de desgraça, de acontecimentos, você acha que você vai ficar o quê na sua cabeça? Como que você acredita que você vai ficar? Você está alimentando com notícias ruins que não está fazendo nenhum bem, e não faz nenhum bem para nós quando nós colocamos na frente da tela para poder ver isso. Então, procure conteúdos que façam diferença na sua vida. Talvez você se identifique com uma orientação para pais, com a orientação para crianças, de como gerir negócio, como movimentar a caixa. Você tem vontade de fazer algo que talvez você não estudou para isso, mas como eu falei alguns minutos atrás, tem muito conteúdo gratuito na internet. Consome isso, escreva, anota, seja sinestésico, vai lá, escreva bastante sobre aquilo que você está vendo e comece a falar sobre isso. Comece a produzir conteúdo sobre isso. Inverta o jogo. Deixe de ser um consumidor para ser um promotor, para você promover, em vez de você ficar consumindo, produza conteúdo, em vez de você ficar só consumindo. É importante que você consuma aquilo que vai se identificar e vai trazer conteúdo para você, vai fazer diferença na sua vida, mas que seja com esse objetivo. Não ficar ali consumindo coisa. Quantas pessoas compra curso, tem uma pilha de curso comprado e não termina nenhum. Consumidor.
E a internet hoje está desse jeito. E como se diz um velho ditado, né? Todos dias são um bobo de casa e um esperto também. E aí a pessoa não está se desenvolvendo, não está estudando, não está buscando autoconhecimento, não está se alimentando direito, não está dormindo direito, não faz atividade, viciado em pornografia, jogo de azar, aposta. E aí esse cara sai trazendo uma promessa para essa pessoa. O que vai acontecer? Vai lá e vai comprar. E vai só acumulando. Aquela famosa tem uma publicação que eu já vi do Paulo Vieira, que mostra uma charge falando assim, uma pessoa lá na frente do computador, e essa pessoa fala assim, olha, 7 passos para vencer procrastinação, vou salvar, depois assisto. É clássico. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos nesse loop infinito de fracasso no processo de desenvolvimento, porque nós não estamos promovendo nada positivo, porque estamos escolhendo a frente da televisão, ou a frente do computador, a frente do telefone, uma má alimentação, refrigerante, doce, meu Deus, não faz sentido isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Como eu disse no começo, o processo de desenvolvimento e o cuidado com a nossa saúde mental é de responsabilidade única nossa. Não estou falando que fatores externos ou uma situação de um apego, um valor pessoal, familiar, não vai colocar a pessoa de fato no estado de dependência. Talvez seja a dependência emocional que essa pessoa está sofrendo e talvez essa depressão seja por causa da perda desse alguém. Eu sei o que é estar enlutado, o que é viver um luto. Eu tive um luto duplo com a diferença de 5 dias em abril de 2021 e não foi fácil lidar com toda aquela pressão. E graças a Deus estou aqui falando de boa para você, mas não foi fácil viver isso daí. Só que eu decidi não me entregar. Eu tive momentos de inflexibilidade, fraqueza, de desânimo, procrastinei, me sabotei, sim, mas eu não me entreguei. Então, não é igual para todo mundo. Porém, a orientação é para todos. Cabe a você absorver aquilo que é bom e dar os seus passos aí, tá? Então, vamos caminhar para o final. Eu fiz um esbocinho que eu achei interessante fazer um roteiro. É uma das disciplinas que eu estou procurando adotar para poder promover conteúdo, que eu acredito que faz toda a diferença. Uma coisa mais direcionada, mais guiada. E, enfim, olha para você ver interessante. Lembre-se que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Cuide da sua mente, assim como você cuida do seu corpo. Ah, Ulisses, mas você não falou que um dos processos para poder cuidar da mente é cuidar do corpo? Sim. Só que tem pessoas que malham, têm um corpo definido, até tem uma boa alimentação, até dorme razoavelmente bem e tal, mas a pessoa é destruída. Porque talvez as conversas dessa pessoa não edificam ela em nada. Eu não estou falando sobre ser cristão ou não ser cristão, não. A edificação não tem nada a ver somente com o fato de você ser cristão ou não ser, não. Edificar é trazer conhecimento, trazer crescimento. Se o que eu estou consumindo ali não está gerando conhecimento, não está gerando crescimento, eu posso estar cuidando do meu corpo, posso estar dormindo bem, posso estar me alimentando bem. Vai ter frustrações, eu vou ter dificuldades a poder saber lidar com as emoções, frente aos desafios. Num conflito familiar ou profissional, as pessoas se revelam, porque não sabem lidar com as emoções. Então, precisa de ter esse autocuidado, tá? Então, cuidar da mente é um ato de amor próprio. É uma responsabilidade que você tem por se amar. Então, se você se ama, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar de você. Uma frase que eu ouvi que me marcou, que eu achei assim, impactante pela forma como foi falada. Eu estava vendo um conteúdo de uma nutricionista falando sobre a respeito das pessoas que até têm uma boa energia e tal, mas as pessoas são, né, têm um volume corporal grande, são pessoas obesas, enfim, tudo mais. E às vezes são mulheres, são homens muito bonitos, estão ali. Ela falou assim que é um desperdício tanta beleza desperdiçada no meio de tanta gordura. Não foi pejorativo, não foi para difamar nem nada. E ela ainda falou mais. Deus não te fez desse tamanho, você se colocou aí. Forte, né? Você se colocou onde Deus não te colocou. Deus te deu um corpo perfeito, te deu um corpo para que você cuidasse. Eu sei que talvez as vozes das pessoas que destruíram a sua mente no impacto emocional que você teve quando você sofreu abuso, fez com que você virasse e você começasse a comer para poder se destruir, para destruir aquele corpo que foi objeto de desejo dos abusadores. Eu sei, já passei por muitas situações aqui de atender pessoas que
passaram a comer, atingiram um sobrepeso por causa disso. Eu sei. Como que resolve isso? Autocuidado, conhecimento, disciplina e a terapia. O desejo de mudança tem que partir de dentro da pessoa. Então, como eu já falei aqui, não sendo insensível com a dor das pessoas que passaram por abuso, mas o abusador talvez teve um período que ele se converteu, ele mudou de vida, constituiu família. Talvez para ele aquilo já passou porque foi um momento, talvez ele foi, como eu posso dizer, um perverso. Sim, tem pessoas que não vão ter recuperação, mas tem pessoas que foi um momento, talvez foi uma experiência de repetir um ciclo, porque ele vivenciou essa experiência na infância dele, que quem cometeu fez, sofreu também na infância dele. Então, isso é um ciclo que não foi quebrado, e talvez ele fez isso com você, e você se fechou, reservou as dores, e se fechou para poder, para o novo, para se desenvolver. E aí você está resistindo essa pessoa que talvez já transcendeu, já mudou completamente a rota da sua vida, e você ainda está preso na falta de perdão por essa pessoa ter feito uma maldade com você no passado. Uma maldade que durou minutos, que gerou todo esse conflito, porque você decidiu carregar por todos esses anos. Então, no processo terapêutico tem ferramentas que te ajudem a liberar essa pessoa, liberar da culpa, se liberar da culpa que você carrega por achar que talvez você foi responsável por isso. Isso é um processo de desenvolvimento, isso é um processo de cura. Saúde mental tem a ver com desenvolvimento e cura. E na terapia você pode resolver isso, ok? E é o seguinte, fazer do Janeiro Branco um movimento transcendente que não vai durar somente nesse mês de janeiro, mas por todos os meses do ano, é uma responsabilidade nossa. Então, que você se coloque nessa posição, reveja esse conteúdo se for interessante para você, quantas vezes for necessário, busque conhecimento, busque informações, procure um analista, busque ajuda. E se você quiser, você pode ir no link da minha bio, tem lá o contato do meu WhatsApp, eu deixei o link também dos meus stories. Você pode me mandar uma mensagem no direct, estou aqui para poder servir. A gente vai conversar, vamos analisar como eu posso te ajudar. Você tem a opção de procurar outros profissionais que se identifiquem mais com você também, tá tudo certo. Só não fique esperando na vida que algo vai acontecer nesse estalar de dedos, que uma luz vai acender sobre você e tudo vai mudar, porque não é assim. Se você não quiser se desenvolver, não quiser curar, tá tudo bem. Se você não quiser dar esse acesso, está tudo bem. Só não fique na porta. Talvez a sua atitude de não sair desse estado está travando a vida de outras pessoas. Talvez você está sendo tóxico na vida de alguém que não tem culpa por você não ter se resolvido com suas dores, que é responsabilidade sua. Talvez você está aí na porta impedindo que alguém avance porque você não está se desenvolvendo, porque você está preservando os seus bloqueios. Então, você precisa entender que a responsabilidade do seu desenvolvimento é sua. E impacta na sua família se você estiver mal, mas se você estiver bem, impacta na sua família também. E eu não estou falando da família que você construiu, estou falando talvez na família de origem que você ainda pertence a ela, talvez, ou na família que você construiu. E se você tiver filhos, pode impactar na vida das famílias que vão sair de você, que são seus filhos. Então, todo cuidado é pouco, é importante buscar o autoconhecimento e eu te convido para isso, tá bom? Então, você pode me seguir aqui se você quiser, tem um botão de seguir aqui, você clica lá, me segue, me acompanha, eu vou estar gerando muitos conteúdos nesse ano, porque o desejo do meu coração é transbordar conhecimento aqui, compartilhar conhecimento com você e te ajudar. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no direct, vai ser um prazer conversar com você, ok? No mais, eu quero agradecer, dizer que é um prazer poder estar aqui para servir. Que viva a sua vida, que a vida é mais importante do que qualquer problema que nós estivermos passando. E não tem problema sem solução. Porque a Bíblia diz em Lucas que para Deus não haverá impossível. Ok? Forte abraço. Obrigado pelo seu tempo dedicado. Compartilha essa... Vou deixar ele salvo só até amanhã, meio-dia. Tá? Tô aí fazendo o jogo do Instagram, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu quero que o meu engajamento cresça, eu quero ser conhecido, quero poder levar a mensagem no coração de muitas pessoas, então vou deixar salvo por um período curto. Então compartilhe com o máximo de pessoas possível, comente lá, deixe sua opinião, deixe sua dúvida, deixe sua crítica, tá tudo certo. E se tiver dúvida, estiver precisando de ajuda, me chama lá no direct ou no meu WhatsApp, vai ser um prazer poder te ouvir e colaborar com a sua história.
ok? Forte abraço. Obrigado.